Olá, estamos mais uma vez para falar mais uma semana a respeito do que vamos estudar no domingo, com um assunto, com um tema bem interessante. Fala sobre a unidade, a comunhão, como é um tema que fala de unidade. Isto é claro, nós vamos trazer o tema para o lado da igreja, mas isso engloba, a nossa família, engloba muitas vezes o nosso trabalho. Então, trazendo para a igreja, que diz que o verdadeiro discípulo promove a comunhão. Então, vemos que esta palavra está falando em vários sentidos da nossa vida. É muito difícil quando nós temos uma família que está irmãos brigado com irmãos, parentes brigado com parente. Então nós vemos que é um tema bem amplo para nós falarmos, para nós discutirmos este assunto. Então nós vemos que o verdadeiro servo do Senhor, ele promove a paz, ele promove a união, a comunhão entre um com os outros. Então nós vemos que o Salmo 133, que é o nosso texto, um dos textos básicos aqui da nossa lição, ele fala que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, nós vemos que um dos objetivos da lição, ele fala sobre a unidade. E nós vemos que ouvi uma vez um bom exemplo falando da diferença de união e com unidade, trazendo sempre que a união é como se fosse um saco de batata, e a unidade ela é como se fosse um purê de batata. Vemos que um saco de batata, as batatas estão separadamente, estão juntas, mas separadamente. E a unidade, se fala como se fosse um purê de batata, que elas estão tão juntas, você não consegue separar as batatas. Então, esta é a unidade que o Senhor Jesus ele fala que a igreja deve ter. Então, nós vemos que quando nós falamos do corpo de Cristo, uma das características é a comunhão. A comunhão é uma das características que a igreja deve ter. Por isso ela é chamada do corpo de Cristo. Cristo é a cabeça, nós somos o membro, nós dependemos um do outro. A igreja ela é composta por pessoas, cada um com sua diferença, cada um fazendo com que ela funcione. E cada um de nós temos o nosso propósito aqui na terra. E assim a igreja foi formada, é formada, e nós somos parte, corpo, nós somos membro do corpo de Cristo. E nós vemos que a igreja, ela deve viver em comunhão, Comunhão, como nós sabemos, é um conjunto de pessoas que partilham da mesma crença, das mesmas ideias, dos mesmos sentidos bíblicos, das mesmas tendências, e nós trazendo-os para o lado espiritual, isso no geral, falando que a fraternidade, a palavra comunhão vem de fraternidade, associação, comunidade, comunhão, participação conjunta, relação. Então nós vemos que a comunhão é ser fraterno, é estar junto, é compartilhar as mesmas ideias. Então nós vemos que a igreja ela deve viver em comunhão uns com os outros. E nós vemos que ela vem comunhão com Deus, e nós, a igreja, tendo a comunhão com Deus, nós vamos ter a comunhão uns com os outros. Como nós temos a nossa paz com Deus, nós vamos ter a nossa paz com nossos irmãos. Então, João, ele nas suas cartas, ele fala muito a respeito do amor. Nós falamos que amamos a Deus,
e odiamos a nosso irmão, nós somos mentirosos. Então nós vemos que esta palavra da união, ela deve ser que nós devemos ter comunhão com o Pai, para que nós venhamos viver em comunhão com os nossos irmãos. Então nós vemos que, como texto básico da nossa revista, também fala lá em Atos capítulo 2, que a igreja ela perseverava no partir do pão. Nós vemos que a última, foi a primeira e a última vez que se fala ali sobre o momento antes da crucificação de Jesus. E nós vemos ali o partir do pão, a mesa, que tem até um quadro muito conhecido até os nossos dias, que fala sobre ele falando ali que todas as vezes que participar da ceia, lembrar da sua morte, lembrar do seu corpo derramado na cruz do Calvário. Então nós vemos que quando a igreja ela participa de uma santa ceia, ela está em memória, em lembrança do corpo de Cristo ali, feito sacrifício pelos nossos pecados. A igreja, ela também perseverava em oração, e nós vemos que, como nós falamos de unidade, de comunhão, a igreja, ela vem, de forma individual, ela faz a sua oração com o Pai, e nós vemos que a igreja também, quando se reúne em unidade, com um propósito também para orar uns pelos outros e também falando com Deus. Então nós vemos que todos com o mesmo propósito de orar uns pelos outros, um ajudar o outro. Então nós vemos que, como a igreja dos primeiros séculos, elas estavam unânimes no partir do pão e nas orações. Então cada um de nós devemos ter o nosso momento só com o nosso Deus, a nossa intimidade com o nosso Deus. Na doutrina dos apóstolos, a igreja, ela seguia sempre na doutrina dos apóstolos. Jesus ensinou os seus discípulos e a igreja, ela continuou na doutrina dos apóstolos. Então nós vemos que doutrina vem de ensino, instrução. E quando nós lemos a Bíblia Sagrada, ela é lâmpada para os nossos pés, diz lá no Salmos 119, que ela é lâmpada para os nossos pés. Ela que clareia o nosso caminho. Sem ela nós vamos nos tropeçar. Sem a instrução nós vamos cair. Então, para nós estarmos de pé, para nós estarmos seguindo o caminho do Senhor, nós devemos ler a palavra do Senhor. O Salmo 119, verso 100, diz que nós, quando lemos a palavra de Deus, nós vamos ser mais sábios do que os grandes sábios. Então nós vemos que é preciso que nós venhamos estar vivendo, meditando, procurando meditar na palavra de Deus. Então deve ser uma coisa diária, deve ser uma prática diária que nós devemos ter, estar lendo a palavra de Deus. Mas não somente lendo, estar praticando, para que nós não venhamos viver uma vida de falsidade, sendo levado por falsas doutrinas, falsos ensinamentos. Então nós devemos ter uma prática de comunhão com Deus, uma prática de intimidade com Deus, para que nós venhamos estar vivendo a palavra de Deus. Então nós vemos que nós devemos viver uma vida de comunhão. Isso não deve ser um estilo de vida, como era da igreja primitiva, e isso não parou, não foi só naquela época.
a igreja deve continuar vivendo em comunhão. Esse foi o desejo de Jesus na sua oração, lá em João 17, que a igreja ela fosse um. E nós devemos, a cada dia, estar prezando pela reverência dentro da casa do Senhor, pelas coisas santas, pelas coisas sagradas. Então nós vemos que essa é uma condição indispensável do relacionamento cristão com o nosso Deus, a reverência com as coisas sagradas. Hoje as pessoas estão perdendo a reverência, estão perdendo o temor ao Senhor, e nós devemos a cada dia viver em conformidade com a palavra de Deus. Então nós vemos que a reverência está vinculada a viver em santidade, viver um caráter que a igreja tem que ser buscada em Jesus Cristo. Então nós devemos buscar sempre ter uma vida de santidade, ter uma vida que parecemos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Esta palavra, cristão, nós já falamos disso algumas vezes, vem de sermos parecidos com Cristo. Nós devemos seguir os seus passos, viver um relacionamento com Deus, ter temor pelas coisas sagradas. Então nós devemos estar experimentando esse sobrenatural. Então nós vemos que essa palavra sobrenatural, ela é aquilo que não é natural. Então nós vemos que a igreja ela deve viver a cada dia, cada um de nós temos a nossa experiência com o Senhor. Nós vemos que nós não podemos viver sempre pedindo a oração de um. É claro que podemos pedir a oração de um, de outro, mas cada um de nós deve ter o nosso relacionamento com o nosso Deus. Cada um de nós tem a nossa experiência com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos um Pai. Quando Jesus ensinou a sua oração aos seus discípulos, ele falou, Pai nosso que está no céu. Ele é o meu Pai, Ele é o seu Pai, e nós podemos chegar diante de Deus e cada um de nós experimentar esse sobrenatural em nossa vida. Então nós vemos que a igreja ela deve sair da naturalidade e viver o sobrenatural de Deus em nossa vida. Então, a comunhão, ela quebra o egoísmo. Quando nós vivemos, procuramos entender cada um dos nossos irmãos, nós quebramos o nosso eu, quebramos o nosso egoísmo. Muitas vezes nós começamos a olhar para os outros, nos achamos muitas vezes superiores, mas nós devemos nos considerar iguais. Todos nós fomos feitos pelo nosso Deus, todos nós fomos feitos feituras da mão de Deus, e nós vemos que devemos procurar viver em unidade. Não devemos ser egoístas, Muitas vezes esperamos que os outros venham até nós, muitas vezes esperamos que os outros vivam em unidade quando nós nos afastamos das pessoas. Então, devemos a cada dia procurar servir ao Senhor com unanimidade de propósito, Nosso propósito maior é servir ao Senhor, compartilhar as boas novas, viver o Senhor em nossa vida. Aqui nós vemos que a igreja ela nasceu para que
os seus integrantes andassem em harmonia de propósito, viver e compartilhar as boas novas. Então, nós vemos que devemos viver esse evangelho e compartilhar essas boas novas que vivemos. Devemos estar em concordância um com os outros. Então nós vemos que entre o povo de Deus, em torno da verdade, em todos os valores, devemos ter concordância entre o povo de Deus. A igreja ela não deve um puxar para um lado, outro puxar para o outro. Então a igreja ela deve estar junta, né? Porque junto somos mais fortes. Então, se um puxar para um lado, outro puxar para o outro, nós vemos que as coisas não vão andar. Então é preciso que venhamos ceder muitas vezes para que venhamos andar em concordância. Muitas vezes temos alguns assuntos que discordamos um do outro, mas nós devemos ter maturidade para que isso não venha nos separar, mas sabermos discutir, sabermos ter posicionamento diferente. Então, é preciso que cada um de nós venha saber lidar com as circunstâncias da nossa vida. Muitas vezes temos um pensamento, isso serve muitas vezes para a família, marido e mulher, que muitas vezes temos as nossas discussões, mas quando conversamos, quando um cede um pouquinho ali, outro cede um pouquinho aqui, e vamos andando, vamos seguindo em frente. Isso vem na família, isso vem no trabalho, e na igreja do Senhor nós vemos que são pessoas totalmente diferentes uma da outra, e muitas vezes surgem situações que fogem do controle, mas nós devemos estar, como Paulo ele fala lá em Efésios, suportando uns aos outros, porque nós queremos morar no céu. Nós temos o Senhor Deus em nossa vida. Então a igreja ela deve louvar ao Senhor. Então nós vemos que quando nós vemos lá em Atos 2:47 que fala que eles louvavam a Deus. Louvar a Deus é uma expressão de alegria, gratidão, manifestação que existia da igreja primitiva. Então, eles tinham consciência que tudo estava acontecendo na vida deles, era porque a mão de Deus estava em suas vidas. Então, nós não estamos aqui para receber aplauso, Quando nós louvamos a Deus, é a Deus. Toda honra, toda glória é para o Senhor. Então, nós não devemos buscar aplausos. Nós devemos estar em harmonia com o nosso Deus. Louvamos ao Senhor. Salmo 100 diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Então, a igreja ela deve servir ao Senhor com alegria. Cada um de nós devemos sempre buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Então nós estamos já terminando essa lição desta semana, esses comentários, falando dessa necessidade que temos de servir ao Senhor verdadeiramente. Cada um de nós somos membro do corpo de Cristo.
Cada um de nós temos a nossa responsabilidade. Cada um de nós temos o nosso papel para que o corpo venha estar funcionando. E nós vemos, irmãos, você que está aí do outro lado nos ouvindo, quando nós temos o nosso corpo, e se nós tirarmos um membro do nosso corpo, pode ser um dedo ou uma unha, ele é amputado, aquele membro ele vai morrer. Mas o corpo mesmo com deficiência, ele vai continuar. Então nós vemos, para nós meditarmos sobre a importância de cada um de nós viver